Paz do Senhor, meus amados. Eu gostaria de comentar aqui com vocês sobre uma notícia que aconteceu essa semana e gerou grande escândalo no meio cristão. Um grande líder de uma grande igreja declarou abertamente que Deus não existe. Acredite, esse homem teve a coragem de abrir a boca e falar e declarar: Deus não existe. Foi ele quem falou. E está circulando aí nas redes sociais esse vídeo. Aqui em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Traduzindo, não deis crédito a qualquer espírito. Não creia, você não deve crer a qualquer palavra. Antes provai, teste, confirme se esse espírito, se essa palavra vem realmente de Deus, né? Traduzindo aqui, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Meu irmão, não importa a forma que esse homem fala, se ele tem uma boa eloquência, se ele anda bem vestido, se ele não fala o que está escrito na palavra de Deus, ele é um falso profeta. Não existe meio termo. Ou a palavra é de Deus ou é do diabo. Por favor, eu não quero que os irmãos se escandalizem, mas essa é a pura verdade. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela faz inúmeras citações com relação a esses falsos profetas. E eles sempre existiram e estão por aí, principalmente nesses tempos agora, enganando a muitos. E está sendo muito fácil das pessoas caírem nessa conversa, nessa narrativa. Por que as pessoas estão caindo? Porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Só existe o meio pelo qual você conhece, você consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus ou o que não vem de Deus, é conhecendo a palavra de Deus. Entendeu, meus amados? Então, tomem cuidado, porque as pessoas estão fazendo vista grossa. Elas viram, estão vendo o que está acontecendo, as declarações desses falsos profetas e continuam lá, prestando culto a esses homens, adorando-o. Entendeu, meus amados? Não caiam nesse engano. Muitos vão ser enganados. A gente já vê isso, que muitos estão sendo enganados porque lhe falta o conhecimento. E esse homem simplesmente ele declarou abertamente: Deus não existe. Isso é um absurdo, irmão. Por que você está vivo? Quem lhe deu fôlego de vida para você respirar? Lá no livro de Gênesis, fala que Deus foi quem criou o mundo. Quem criou todas as coisas foi Deus que criou o homem, a natureza, o ar, o oxigênio que nós respiramos. E aí vem um homem desse e faz essa declaração. Meu irmão, fuja disso. Tome cuidado, porque você vai ser enganado. Na verdade, o que me levou a criar aqui esse canal foi justamente isso. Por ver tantas pessoas sendo enganadas e não tomam atitude. E estão lá prestando culto, meu Deus do céu. Meus irmãos, fujam disso enquanto há tempo, porque vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Você não vai ter como fugir.
Nós estamos caminhando para um fim. Tudo está sendo preparado. E o tempo de se decidir é agora. A Bíblia diz que Jesus ele virá, e ele virá como ladrão na noite. Ou seja, se o pai de família sabe a que horas vem o ladrão para arrombar, para entrar na sua residência, você fica vigilante. Você fica ali atento. Então, o Senhor Jesus ele virá como ladrão na noite, ou seja, vai pegar muita gente de surpresa. E por as pessoas não estarem sendo avisadas, alertadas, ensinadas, elas cairão com muita facilidade nesse engano. Meus irmãos, vocês não têm noção do engano que virá sobre a Terra, sobre esse planeta. Infelizmente, eu lamento muito, meus irmãos. O intuito pelo qual eu criei esse canal aqui é para isso, para ajudar, para orientar, para alertar, para que os irmãos possam ficar atentos aos sinais da volta de Jesus. Esses falsos profetas que estão por aí, fique bem atento, fique de olho, que uma hora ele vai cometer um engano, ele vai cometer um erro. É onde você vai examinar se essa palavra está batendo com a palavra de Deus. Por quê, meus amados? Nós vemos aí que o engano é muito grande. Tenham temor, fiquem de olho. Aqui, meu irmão, eu estou falando isso porque eu sei o que vai acontecer. Não precisa ter bola de cristal, ser adivinho. Basta você ler a palavra de Deus e crer. Eu sei e eu admito que é difícil de entender. Muitos até julgam que nós interpretamos a nossa forma, do nosso jeito. E eu concordo sim que a palavra de Deus ela é difícil. Alguns livros estão em profecias. É difícil de saber o entendimento, mas, por outro lado, há livros que você não precisa ser um grande intérprete para entender. Mas fique atento, não aceite o engano na sua vida, não aceite a mentira. Porque esses homens, eles já estão por aí. E é só uma questão de tempo para eles de fato, de verdade, se declararem a que tipo de pessoas eles pertencem, a que lado eles pertencem. Porque isso não vem de Deus, meus irmãos. Deus não é homem para que minta, assim está escrito. Deus não mente, Deus ele não engana, ele é justo. Deus existe, meu irmão. Se você ouvir falar que Deus não existe, isso é mentira. Deus ele existe, ele é o Criador. Fuja desse engano, meu irmão. Fuja desse engano. O apóstolo Paulo fala: se algum anjo do céu ou algum de nós pregar um evangelho que não venha a ser o de Cristo, seja anátema, ou seja, é maldição. Se o evangelho que você ouvir pregar por aí não estiver escrito, não estiver em concordância com a palavra, ele é maldito. Eu sei que essa palavra é forte, escandaliza, mas é verdade. Então você tem que estar atento, sempre examinando as escrituras para você não cair nesse engano. E eu digo aqui, meu irmão, se você respira, se você tem vida, fôlego de vida, foi o Deus Todo-Poderoso que lhe deu. Deus existe. Eu declaro em nome de Jesus que Deus existe. Meu irmão, eu quero fazer uma oração por você.
que ainda não se decidiu, ainda está cocheando entre dois pensamentos. Muitas vezes você se pergunta qual é a igreja verdadeira. Meu irmão, a igreja verdadeira, para você saber, é aquela que prega a verdade, é aquela que abre o evangelho, que abre a palavra e que lhe ensina o que está escrito. Me permita orar por você. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida desse irmão que ainda está em dúvida, que ainda não te conhece. Infelizmente, muitos cairão nesse engano e serão uma presa muito fácil para o que está vindo por aí pela frente. Aleluias. Deus tem misericórdia dessas almas. Nós não estamos aqui, meu Deus, como profeta do caos, para colocar medo em ninguém, mas para alertar acerca do que vem aí pela frente. Meu Pai, cuida dessa vida. Abre os olhos espirituais desse irmão, dessa irmã que ainda não te conhece. Visita a casa dele e faça resplandecer a tua luz, Senhor, a luz da verdade, a luz da palavra de Deus. O Deus vivo encarnado através da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.